Olá, bem-vindos! Hoje eu estou aqui para falar sobre o primeiro ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ter aí uma sequência de vídeos para falar sobre os 17 objetivos. No ODS 1, ele fala a respeito da erradicação da pobreza. E aí eu acho importante definirmos primeiro o que é pobreza. Na minha opinião, ela está relacionada à falta de acesso aos serviços essenciais, que seriam água potável, saneamento, energia elétrica, saúde, educação e o que é principal, falta o acesso às oportunidades. Ele cita algumas metas e eu vou destacar algumas para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu entendo que é um direito de todos pertencer a todo esse sistema econômico e estar inserido nesse sistema. E só dessa forma que as pessoas conseguem ter oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Quando elas já estão apartadas, elas já são excluídas desse sistema, dificilmente ela precisa de oportunidade, ela precisa de abertura para que isso seja feito, né? Para que ela consiga trabalhar, consiga efetivar, através desses espaços, ela consiga se inserir nesse sistema econômico. O que seria isso, né? Eventos extremos relacionados ao clima ou ambientais é quando temos enchentes, né? Coisas de desmatamento que interfere na agricultura, que interfere numa situação de pessoas que precisam, né, do meio ambiente para trabalhar. Em relação aos desastres econômicos, é a recessão, né, causada por algum ponto. No caso aí a gente tem agora, estamos aí com essa experiência muito atual, que é essa questão de saúde pública, né, que foi ocasionado aí, enfim, por essa questão da pandemia, e isso interferiu todo o sistema econômico, né, e criou uma questão de desastre econômico, né, porque realmente afetou as pessoas de uma forma global, não foi só local, né. E aí isso tem interferência também com a área social, porque as pessoas, né, perdem o emprego, elas são, enfim, afetadas no seu dia a dia, nas suas oportunidades. E aí é nesse ponto que a gente começa a poder atuar para colaborar, né? E com ações pontuais, né? Então, assim, a pessoa que perdeu o emprego e ela precisa construir essa resiliência, né? Ela precisa se ressignificar, ela precisa se modificar, ela precisa encontrar uma alternativa para que naquele momento ela tenha um respiro, sobreviver, para que depois as coisas voltem ao normal. E aí nesse momento onde a pessoa perde o emprego e ela começa a fazer de repente um doce em casa, um brigadeiro, e ela enfim, ela faz aquilo legal, mas ela não tem a mínima ideia de como precificar, de como fazer um processo de entrega, de como administrar aquela questão com os novos clientes, porque aquilo é uma coisa nova para ela. Então, de repente, essa colaboração que a gente possa dar com o conhecimento que nós temos, né, com as pessoas ao nosso redor, criando novas oportunidades, isso daí é um processo de resiliência e é um processo de ação factível, que está muito próximo de todos nós, né? Então a gente consegue colaborar aí com as pessoas que são conhecidas, com o nosso entorno, né? Com os colaboradores que, enfim, que nós conhecemos, com a nossa comunidade, né? A comunidade que está perto do nosso bairro. Então, assim, essa empatia que a gente tem que ter com o outro, ela termina ajudando o outro a criar essas novas oportunidades, né? Ele aprende uma aptidão nova, enfim, ele cria novas situações para que ele consiga sair daquela circunstância que ele tem. Eu entendo que essa variedade de fontes é uma colaboração mesmo público-privada, né?
O Estado ele tem obrigação, né, de fazer infraestrutura, de dar condições de saúde, educação para a população. Ele tem obrigação de reverter todos esses impostos que nós pagamos em benefício para a sociedade, né? Só que isso não isola essa parceria que pode ser feita público-privada, porque até então as empresas elas têm um poder e elas têm uma prática, né, do dia a dia e de como pode implantar tudo isso muito forte. E é interessante a gente ter esse bem comum, porque quanto mais a gente tiver um mercado fluido, funcionando, pessoas, né, saudáveis, pessoas consumindo, pessoas estudando, para a gente ter uma geração que tem um entendimento melhor, né? Uma geração que preze mais pelo nosso meio ambiente, pelo nosso planeta, pela igualdade das pessoas, pela condição. Então, assim, esse equilíbrio, ele gera segurança para todo mundo. Então, é importante que esses recursos, eles sejam feitos, né, nessas parcerias, elas são construtivas, né? Então, assim, o Estado, ele tem que fazer a gestão de forma competente, de forma eficiente. Mas isso não impede que o setor privado também entre numa parceria, adote uma praça, faça questões para a comunidade, ajude em cursos que que aumentem a capacidade das pessoas naquele local. Então, essa questão da mobilização de várias fontes, ela é importante para um desenvolvimento equilibrado e sustentável, né? Isso tem que estar na meta de todos nós, né? Porque quando a gente está numa sociedade mais equilibrada, numa sociedade mais justa, as pessoas vivem de forma mais confortável, numa equidade, seja em relação financeira, seja de gênero, a gente consegue ter uma sociedade mais evoluída, mais equilibrada e a gente realmente caminha para um desenvolvimento mais sustentável, que é o nosso foco aqui, é o foco das OBSs, é a gente ter um desenvolvimento produtivo, sustentável, que seja bom para todos, né? Então, essa contribuição que a gente possa dar, seja como pessoa ou como empresa, ela é importante e ela é benéfica para todos, né? A gente tem um mercado saudável, nós temos um sistema de saúde pulverizado, onde a gente atenda o máximo de população possível. Ter educação para todos. Essa educação, ela vai ter um benefício a médio prazo na próxima geração. Então, assim, essas ações que são focadas na sociedade, na pessoa, ela não pode estar inerente a questões de eleição de 4 em 4 anos. Isso é um planejamento maior. Essa gestão, ela tem que ser uma gestão contínua, ela tem que ser uma gestão independente de questões de políticos ou partidos políticos. Por quê? Porque para a gente implantar um planejamento na cidade, para a gente implantar um planejamento de educação e de erradicação da pobreza, isso não acontece em 4 anos. Tem que ser um planejamento maior, em 8 e 12, porque é um processo de desenvolvimento. Então, eu acredito que essa gestão, ela tem que ser uma gestão com um olhar mais macro, né? E tanto as ações do Estado, né, do governo, quanto as nossas ações, elas têm que estar sempre pensando no coletivo, no sentido de todas as ações que a gente fizer melhorar, mas melhorar para todo mundo, né? E dar oportunidade às pessoas de crescer e de se desenvolver. Tem uma frase que é dita no Pacto Global aí do Desenvolvimento Sustentável, que é: não vamos deixar ninguém para trás. Então, essa frase para mim ela tem um peso grande, porque eu acho que é de fato isso. Não vamos deixar ninguém para trás, né? Vamos fazer o que a gente tiver ao nosso alcance, ao nosso redor, para a gente continuar a ter, né, e melhorar esse desenvolvimento aí,
o máximo que a gente conseguir chegar, né? Que através de pequenas ações a gente consiga ter aí uma interferência grande. E aí é isso, as ODS de hoje ficamos por aqui. Na próxima nós vamos falar sobre fome zero e agricultura sustentável, né? E que é um tema também importante, né? Ainda mais pós-pandemia. E aí espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários, curtam, comentem e a gente vai trocando ideia por aqui. Obrigada!